Alô, amigos, alô, amigas, fãs do rádio, desse rádio centenário. 100 anos já foram, né? E que venham mais 100 anos. Agora, essa jogada nova, nós já estamos nos preparando para os próximos 100 anos. Podemos não estar aqui diretamente ao vivo, conversando com vocês, como a gente gosta de fazer hoje, mas as imagens ficam, as histórias ficam, o que as pessoas que ajudaram a escrever a história do rádio vão contar para você. Vai ser alguma coisa extremamente importante para que se possa entender esta segunda parte, ou seja, o caminho para o segundo centenário. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz Fernando Malhoca, e no canal que eu instituí na internet, nas redes sociais, você pode ver aí a relação, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e não esquecer também do podcast do Léo Lopes, a Radiofobia, porque nós estamos em todos os cantos contando a história do rádio. Isso é que é importante. E hoje quem vai ajudar a gente a contar boa parte dessa história, porque ele é um exemplo daquele ouvinte, aquele pentelhinho, como eu fui, que não desgruda do rádio, que fica ganhando prêmio, que liga, religa, a ponto, às vezes, do atendente ou da atendente dizer, dá um tempo, você já participou 2 vezes hoje, deixa outros. Já aconteceu comigo. Eu tive a honra de atender a uma ligação de Humberto Marçal, no show das 10 da Bandeirantes, falando, Luiz, aqui é o Marçal, eu todo feliz. Oi, Marçal, como vai? Estou bem, só queria fazer um pedido para você. Fica 15 dias sem participar, porque eu estou quase apanhando aqui. As pessoas estão dizendo que é tudo combinado, que, enfim, aquelas coisas. Então, eu vou chamar aqui, para contar essas e outras histórias, o nosso Beto Keller. Bem-vindo. Ai, que legal. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, querido. Tudo bem, prazer em ter... né? Quem vê de manhã... Quem vê à noite, quem vê de manhã é um bom dia. Está sempre valendo aí. Beto, é bom ter você aqui, porque você é um exemplo desse ouvinte. Eu sempre digo, e não vou me cansar de repetir, até porque, como diz o Milton Neves, algo que você fala uma vez só fica inédito e passa e ninguém percebe. Todo diretor de rádio, todo coordenador de rádio tem que prestar atenção naquele ouvinte chato, naquele ouvinte exigente, naquele ouvinte que participa muito. Ele tem muito a dar. E se você conseguir descobrir nele o talento, a vocação para o rádio, contrata logo de cara, porque você vai poder moldar esse sujeito sem vícios. O moldar é nesse sentido, para ele aprender a fazer rádio direitinho e depois ele vai cuidar da vida dele, seja através de faculdade, de cursos de nível médio, etc. Mas estamos aqui para descobrir, em primeiro lugar, qual é o nome de Beto Keller. Gilberto, Alberto, Roberto, qual é o nome verdadeiro que virou artisticamente o Beto Keller? Acabei de ser homenageado no Dia dos Pais, né? A gente está gravando hoje, dia 16 de agosto, posterior aí ao domingo, que foi dia 14, Dia dos Pais, e aí meu filho, meu pequeno Benício Keller, de 3 aninhos, surgiu com um cartaz enorme assim, Norberto. E aí, há muito tempo que eu não vi esse nome escrito, e até me emocionei, porque todo mundo me conhece como Beto, né? Hora ou outra, alguém me liga, evidentemente, de alguma empresa, algum lugar, e me chama pelo nome, mas até familiares e tudo mais. Depois do rádio, né, que começou, de fato, a ser Beto. Até então, até os 17 anos, eu era conhecido como Norberto, como Norba, e, evidentemente, eu tive que arrumar um nome artístico para começar meu trabalho no rádio. E tinha Beto Rivera, tinha Beto Gomes, uma série de Betos aí já famosos, e eu precisava ter um nome artístico, e aí surgiu o Beto Keller quando eu tinha meus 18 anos de idade, em 1989, mas meu nome original de fábrica é Norberto. Você é paulistano, veio do interior para cá, onde você nasceu? Paulistano, São Paulo, capital, Luiz. Bom, Norberto não é um nome muito comum no meio, não é só no meio radialístico, mas em geral é mais Alberto, Roberto, Gilberto, tenho na família, inclusive. Norberto, eu tenho um colega de escola, é um nome que já se usou muito, já esteve muito na moda, depois
deixou de ser. Sabe por quê? Às vezes esses autores de novela, eles colocam determinados nomes em personagens e, de repente, vem uma onda. O que tem de Marcelo por causa de numa certa novela, na minha época, não quando eu nasci, mas na época em que eu assistia novela e ainda tinha tempo de ver televisão, o Dr. Fernando, interpretado na TV Excelsior, Canal 9 ainda, era uma figura, sabe? Era charmoso, era tudo de bom, as mulheres adoravam. Aí nasce um montão de Fernando, porque é aquela coisa do personagem, de repassar ao filho aquela beleza meio falsa, um pouco... É que na época, Luiz, você lembra também, as famílias tinham aquela mania ou aquele hábito, melhor dizendo, de colocar nos filhos os nomes com as mesmas letras. Então nós tínhamos, no caso, a minha irmã mais velha, que era Neuci, com N, meu irmão mais velho, que era o Nilson, e eu fui o terceiro da fila, e aí surgiu o Norberto. Tá? Então, na nossa família, minha mãe é do interior de São Paulo, lá de Dois Córregos, e todos os meus primos eram assim, né? Quem era família com A era Arteu, Aristeu, Ademil, e assim vai. E aí a gente tinha que, entre aspas, né? A família tinha que arrumar um nome, né? Nenhum dos três nomes é nome comum. Eles foram pensar nomes diferenciados para chamar. Não é... Para a época, sim. Bom, você começou a gostar essa voz grave que você tem hoje e usa no rádio para alegrar os seus ouvintes. Começou muito cedo. Você teve aquela época que a gente chama de troca de penas, ou troca de voz, quando vai para a puberdade, sai da área infantil e tudo mais. Ou na escola alguém achou que você, olha, esse rapaz aí pode ler discurso, ele tem que subir na cadeira ou na escada para ficar acima do nível. Desde garoto, assim, quando acho que com 13 anos, meu irmão mais velho já tinha voz grossa também, né? Bem grave até. E aí, com 13, a minha também começou a ficar grave. E o que acontecia em casa? Isso, nos idos de 84, instalou o telefone, que era uma coisa, na época, assim, difícil de conseguir, né? A gente tinha que pegar aquela fila da Telesp e tudo mais, né? Para ter um número fixo em casa, a gente conseguiu. E quando tinha o telefone, eu atendia o telefone em casa a maioria das vezes. Aí o garoto ficava em casa e o pessoal, por favor, eu queria falar com o Norberto. O pessoal achava que era meu pai, que era o meu pai. Não, era eu mesmo, né? Eu falo, não, sou eu, tal. E aí começou essa história aí, né? Então já com a voz grave. E também na escola eu li os textos, normalmente na escola. Eu gostava já disso, né? Na verdade, de rádio, desde os 10, 11 anos de idade foi quando surgiu a minha paixão, assim, pelo rádio. Meu irmão mais velho, como falei também, a gente não tinha muitas opções de lazer como temos hoje e de entretenimento. Não tínhamos tantos vídeos, não tinha internet, então o rádio era uma companhia mesmo, né? A gente ouvia muito à noite, na hora de dormir, o radinho ligado na Rádio América. Então a gente ficava, eu na beliche embaixo, meu irmão mais velho em cima, e a gente ouvindo isso em 81, 82, ouvindo rádio. Isso despertou mesmo em mim a vontade de trabalhar em rádio muito cedo, né? Desde cedo. Você se lembra quem você ouvia? Quem é que estava no ar? Era o Jacques Caleidoscópio ou não? Eu acho que quem que eu ouvia, aquela voz da Rádio América feminina, que fazia o dose dupla. Qual que era o nome dela, Luiz? Lilian Loy? Lilian Loy, exatamente. Lilian Loy. Grande amiga, falecida. Eu ouvia muito ela, e ela se marcou muito a minha juventude, minha adolescência, né? Porque e a maioria queria ir jogar bola, queria fazer eu ficava ouvindo rádio de tarde, de noite, de madrugada. Minha mãe, vai dormir, moleque. Eu ficava lá ouvindo rádio até 4, 5 da manhã. Então, para mim, foi a internet da época, assim. Eu ficava anotando nomes de artistas, o que eu sabia, aprendendo inglês. Ia nas aulas de inglês da escola, também pegava lá meu folheto da física, acompanhava as músicas de sucesso da época, e assim foi. Você foi fazer, por conta própria, algum tipo de estudo, além do preocupar-se em aperfeiçoar o inglês e tal, para mais tarde poder utilizá-lo? Você foi procurar alguma coisa? Existia algum curso que podia dar uma burilada no seu trabalho, até antes de pensar em faculdade?
Na verdade, nos anos 80, né, que foi o que eu vivi assim quando garoto, a gente tinha uma cobrança de fazer de tudo um pouco, né? Então, fazer educação física, estudar e começar a trabalhar cedo. Então, comecei a trabalhar com 14. E para progredir, a gente tinha aquela ideia de que tinha que fazer inglês, era a morte, inglês e informática, né? Então, eu fiz um cursinho de inglês, na época, no centro de São Paulo, na 24 de maio, ali, né? Era o curso, oh, meu Deus, faz tempo, hein? Illinois, lembrei. Illinois era uma escola de inglês que foi muito bacana, que era uma escola de inglês meio que na prática. Então, a gente fazia uma série de experimentos ali em sala de aula, e assim vai, né? E fiz um tempinho junto, concomitantemente, estudando à noite, onde a gente tinha inglês também entre as disciplinas, como falei, trabalhando durante o dia, então tinha uma série de outras matérias para a gente ter que estudar e desenvolver. E, ao mesmo tempo, como falei, o rádio sempre minha companhia. Então, com o Walkmanzinho na cintura, ouvindo em casa à noite, ganhei meu primeiro 3 em 1, creio que em 1984 ou 85, por aí, que até então era só o radinho. Era difícil ter, na época, um aparelho mais sofisticado, né? Com um tape deck para a gente poder gravar, com a vitrola para a gente ouvir os discos, enfim. E aí ganhei, aí foi meu sonho, que aí eu ficava me gravando, fazendo locução com o microfone que veio ali com o aparelho, e inventando umas coisinhas diferenciadas ou copiando os locutores do rádio. Na família, papai, mamãe ou alguém, um tio famoso, alguém influenciou você a fazer alguma coisa diferente daquela para a qual você veio para essa nossa dimensão? Ou seja, na verdade, vai seguir o caminho de fulano, de pai, tio? Luiz, não tinha. Na verdade, eu vim de família humilde e eu fui escolhendo os meus destinos, né? Mas, como falei, a gente não podia parar de estudar. Eu trabalhava, à época, em 1985 até 89, trabalhei na Santa Casa de São Paulo. Imagina, era um hospital. Mas, ainda assim, estava lá eu ligando para as rádios quando podia, ganhando meus prêmios, retirando os prêmios na Avenida Paulista, nas principais rádios, incluindo, à época, a Rádio Cidade, que ficava lá no edifício Eluma, num 294, 15º andar, e, enfim, visitava lá os estúdios para poder ver o principal motivo de eu ficar ganhando os prêmios. Não eram nem os prêmios em si, era eu ir à rádio para ficar lá no estúdio, no aquário, né, vendo o locutor pelo vidro trabalhar. Esse era o principal motivo, justamente de eu querer ganhar os prêmios. O prêmio era uma coisa a mais, né? E aí, trabalhando na Santa Casa, como eu falei, eu estudei administração no Colégio Técnico. Então, eu estava já voltado a trabalhar na área administrativa. Então, entrei, na verdade, 4 anos que eu trabalhei na Santa Casa, entrei como mensageiro, depois escriturário, depois auxiliar de treinamento. Eu tive 2 promoções dentro da área administrativa, ainda sendo menor de idade, pelo meu desempenho, pela minha facilidade em me comunicar. Então, eu dava treinamento. Imagina eu com 17 anos dando treinamento para o pessoal que tinha que usar na época os computadores de grande porte, da Unisys, da Burroughs, IBM, enfim. E aí eu que dava o treinamento para o pessoal utilizar os micro, que na verdade não eram terminais de computadores, né? A época, bem antes ainda dos micro. Meu Deus, faz tempo. E as impressoras matriciais, que além de gastar papel de monte, ainda tinham aquele carro imenso, cheio de picotes. Eu usava máquina de formulário contínuo, cortava aquilo lá, ia de madrugada fazer corte de calhamaços de relatório. Isso menor de idade não podia, mas pelo meu envolvimento com o trabalho, o pessoal via que eu gostava. Uma coisa que eu sempre gostei, independente de rádio ou não, é trabalhar. Então, minha vida é pautada no trabalho. Quando a gente está em rádio, a gente conta uma coisa para as pessoas, porque é natural que seja isso. Eu estou na emissora X, eu vou falar dela e não vou falar da concorrência, se bem que nos bastidores não há concorrência, todo mundo é amigo, todo mundo se confraterniza, são todos... são colegas, né, de verdade. Sim, agora, contando aqui nos bastidores, já que nós não estamos falando em nenhuma emissora, quantas rádios você conseguia... de quantas rádios você conseguia participar quase que simultaneamente? Você falou lá nos anos 80. Nossa. Foi um boom, né? Que estouro das FMs. Então tinha a Jovem Pan 2, a cidade veio do Rio de Janeiro falando com tudo, mudando a cara das FMs. Sim.
as AMs estavam começando a dar uma claudicada, a difusora fechando, o Excelsior quase mudando de cara, enfim, vem as FMs. Como é que você lidava com essa grande novidade? Você, jovem, pegou uma grande novidade pela frente, que era a chamada frequência modulada. Sim, então, na verdade, eu ganhei prêmio da imprensa a Brasil 2000, no Dial. Então, desde o comecinho do Dial até a Brasil 2000, tá? Então, passando por Gazeta 89, Antena 1, vou dar alguns exemplos, tá? Ganhei uma agendinha da FM Imprensa, ganhei do Juninho Mazeiro, o Big Apple Show, um promo que era com The Cars Drive, que eu lembro até hoje, uma capinha verde, não me recordo qual gravadora, se era WEA, eu sei que era um promo que marcou muito em 84. Ganhei Philly Shave Tracer na Rádio Cidade, acho que você vai lembrar, é a sua época de Rádio Cidade de auge, estourado, discos da Ceteria Rádio Cidade, então de monte, ingressos na Jovem Pan, enfim, foi embora. Isso tudo para eu poder, e cada rádio que eu ia, ficava um pouquinho vendo o locutor trabalhar, vendo como ele operava, prestando atenção em cada movimento, e assim foi. Realmente participei de muitas rádios, lembro de algumas rádios, telefone até hoje de cabeça. Isso é muito bom. Quem deu a chance, a primeira oportunidade para você trabalhar em rádio, ou disse, você tem jeito, você é bom, você tem boa voz, ou então você foi bater na porta e conseguiu? Eu liguei para muitos estúdios, mas para muitos estúdios, muitas rádios. E realmente você falou no começo, talvez eu não tinha essa percepção na época, mas alguns poderiam falar, pô, esse cara é chato. Mas eu queria aprender, né? Eu tinha intenção de aprender. E me recordo que eu participei um dia de uma pequena gincana que o DJ Iraí Campos, que hoje faz programa comigo na Rádio Jovem Pan, o The History Jovem Pan, ele lançou no ar. Ele editou 10 trechos de música muito rapidamente, assim. Então, com Earth and Fire, com Chic e outras bandas da época que estavam estouradas, e tinha que adivinhar quais eram as 10 músicas para ganhar a chamada permanente, né, para Toco, que era a casa noturna que o Iraí trabalhava, que ele discotecava. Isso era 10 da noite da sexta-feira ou do sábado. Eu matei as músicas como 8 eu sabia, 2 eu não sabia. Comecei a ligar para as rádios e mostrar o trecho da música, e alguns locutores me ajudaram. Eu matei a última e penúltima, enfim, estava com as 10, ok, 5 da manhã, estava na rádio no 89, na antiga PUC FM, com a cartinha na mão, chegou lá cedo César Filho, sem entender nada, né, olhou, o que eu estava fazendo lá, pois não, tá? Não, vim trazer a cartinha aqui da promoção, não, só um minuto, espera aí, fiquei mais uma meia hora lá, e depois apareceu alguém, pegou a cartinha, no fim não ganhei nada, ninguém me retornou, por aí foi. Então foi uma das experiências, né? Agora, de fato, quem me ajudou, um cara foi muito importante, que foi o Edson Ragazzi. O Ragazzi, isso já estava em 87, por aí, querendo fazer o curso de locução. Eu tinha descoberto. Ele me deu um toque, o Ari Neto também, que era da imprensa na época, eles me deram um toque, o Edson era da Brasil 2000. E eles, olha, tem um curso de locução, assim, assado. Eu tentei fazer esse curso em 87, com 16. Mas você lembra, acho que se lembra, né, Luiz? Não poderia fazer o curso, ninguém poderia naquela época, sendo menor de idade. E eu fiz. Você está falando do Carmo? Do curso do Carmo em Santos? Curso que já era o Senac em Guarulhos. Era o Senac em Guarulhos, tá? Em 1987. E eu me desloquei para Guarulhos, participei da turma do teste, de muita gente que estava lá, desde advogados, pastores. Eu estava lá com 16 anos no meio daquele pessoal todo. Fiz o teste, fui bem, mas não pude fazer a matrícula porque era menor de idade. E descobriram depois, né? E aí eu voltei a tentar de novo em 1989. Só nesse meandro, como eu falei para você, em 87 para 88, o Edson me deixava de madrugada, escondido, ir lá operar às 5 da manhã na Brasil 2000. Não tinha câmera, não existia nada na época. Então, às 5 da manhã, ia lá visitar o estúdio, pegava a condução, chegava lá às 5, 5 e meia, e até às 6, 6 e meia da manhã eu ficava lá operando, aprendendo a mexer com os equipamentos. E um pouquinho também a mesma coisa o Ari Neto na FM Imprensa. Ele deixava eu visitar o estúdio à noite e deixar operar um pouquinho, uma música para outra, uma passagem e tudo mais, para ele ter uma ideia do time, né, da operação, de trabalhar com cartucho, com disco, né, colocar a música no ponto, essas coisas que eram muito importantes na época. Curioso é que, se nós estivéssemos
naquela época, gravando o que nós estamos atualmente, contando as histórias, muita gente ia perder o emprego. Porque tem detalhes que o candidato ao locutor hoje profissional conta. Não, porque fulano dava um tempinho, ele falava, eu vou tomar um café, fica aí na mesa para mim e tal. E tudo isso é coisa que o diretor não sabe, o coordenador às vezes não está por perto, ou então é coisa de madrugada, que a gente está dormindo e elas vão acontecendo. É muito curioso esse tipo de Mas não coisa. tinha jeito, Luiz. Ou eu fazia isso, ou eu não Hum, teria a oportunidade de aprender o que eu queria mais, porque eu queria, de fato, eu queria estar no ar. Eu, com 16, 17 anos, eu queria estar no ar. Eu estava trabalhando lá na Santa Casa, mas o meu sonho, minha vontade era estar na rádio. Então, ficava com aquilo na cabeça e no coração. Falei, uma hora eu vou conseguir. Foi quando, em 1989, de fato, eu fiz 18 anos e tinha acabado de ser, como eu disse anteriormente, promovido lá na Santa Casa, que eu gostava muito também daquele trabalho, tinha muito envolvimento. Mas eu falei, vou fazer o teste no curso para só para desencarno, né? Como o pessoal fala, só para ver o que vai dar, né? Falei, já ia fazer faculdade, falei em administração, falei, vou arriscar. Quando eu fiz novamente o teste, de fato, valendo em 1989, aí já quem estava naquela época no Senac, o César Rosa, e eu fui ver uma palestra que o pessoal falou um pouquinho antes, uns 6 meses antes, sobre rádio pirata. Acho que você lembra também, perdão, era rádio pirata, mas o início da rádio comunitária lá em Sorocaba, se falava muito disso daí e tal na época, e quem estava lá também era o Cido César, né? E quando eles ouviram minha voz, que eu fui lá falar com eles, que eu era garoto ainda, o Edinho, que era também do Senac, que era um cara muito bacana, ele falou, poxa, você leva jeito, hein, cara, legal. Até me levou para o estúdio lá para gravar algumas coisinhas, tava. Isso muito jovem, né? Faz muito tempo. E isso marcou para mim. Eu falei, cara, não vou desistir, não. E aí surgiu a oportunidade de 180 pessoas. Eu passei lá em terceiro lugar no teste. Aí para resumir a história, eu pedi demissão no meu antigo emprego, em plena fase militar, e arrisquei tudo. Falei, vou tentar a rádio, que é o que eu quero. Se tivesse serviço de alto-falante na Santa Casa, ainda que para a comunicação interna e tal, você já podia ter pego lá feito uma tentativa de pegar uma boquinha, aí você ia pegando prática. Mas como isso não é muito comum, não era, e ainda é muito comum em hospitais, não só. Bom, oficialmente, carteira assinada, como foi e onde foi? Isso, aí surgiu a primeira oportunidade. Eu vou tentar ser breve para a gente, né, conseguir fazer um bate-papo dinâmico. Eu comecei a trabalhar efetivamente antes de rádio, tá? Agora, nessa semana, vamos completar 37 anos de trabalho, 19 de agosto de 1985. Em 89, eu fiz o curso, era junho de 89. Findei o curso em setembro de 89, tá? 27 de setembro de 89. Dia 10 de outubro, estreiei em rádio. Então, 15 dias depois, praticamente, eu consegui minha oportunidade com o Fabinho Granger, que hoje coordena lá a Rádio Educadora de Campinas. Ele cuidava da Rádio Antena 1 de Atibaia. E eu mandei pilotinho, um amigo meu que era do 89, operador, justamente por conta dessas visitas que eu fazia. O cara me deu uma atenção, gostou da minha voz, falou, cara, vou te ajudar, vem cá, grava um pilotinho para mim. Mandou, precisou de um cara na radinho lá, como a gente chamava, né, a radinho lá em Atibaia. Ele falou para mim, foi muita gente falou para mim na época, né, olha, você é de São Paulo, mas é importante começar no interior. Falei, pô, legal, vamos embora, vamos para o interior. E aí mandei o teste e fui aprovado para começar em 10 de outubro de 1989, da meia-noite às 4 da manhã. Curioso, que frequência era essa rádio de Atibaia? Porque eu nunca soube, eu pessoalmente, não quer dizer que eu sei tudo, mas a gente acompanhou muita coisa. Eu sei que Atibaia tinha o direito de ter uma ou dois canais de rádio. Né? Um deles foi trocando de nome, teve um pouco de cada coisa, nome fantasia, nome verdadeiro, e o outro não foi para frente, acabou não sendo levado à frente e acabou ficando perempto, como diz o Ministério das Comunicações, e acabou morrendo. E a que grupo pertencia? Só para curiosidade, para eu me lembrar. Não era pouca coisa, não era pouca coisa, não. Era uma rádio, a frequência era 97.1.
para mim era super importante, porque o nome era legal, né? Porque era Antena 1. Antena 1 a gente ouvia muito aqui em São Paulo. Eu ouvi demais, né? Eu ouvia Antena 1, Mundo Mágico do Som, quando era garoto, né? Eu pirava com a programação da Antena 1. Então, para mim, pô, eu ia trabalhar numa Antena 1. Até teve naquela época o Piu Piu de Malapendi que estourou, lembra? Isso aí, isso em 81, 82, meu Deus, quanto tempo. E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar na Antena 1. A Antena de Atibaia era do grupo do Paulo Abreu. Era uma das rádios que pertenciam ao sistema Fernão Dias de rádio. E foi meu primeiro registro de rádio em carteira, justamente. E era um registro, detalhe, que era por tempo determinado. E por quê? Porque quando eu adentrei, você se recorda, eu falei, eu comecei com 18 anos. Em 18 anos, eu estava em plena fase militar, tá? Então, ninguém poderia me contratar. Eu não avisei, claro, na rádio, né? Senão não iam me deixar estrear. Então, eu estava com um CAN, que era o Certificado de Alistamento Militar, como apto. Então, eu falei, se eu mostrar isso aqui, os caras não vão me deixar entrar. Então, deixei quieto. E aí o Fabinho perguntou, Beto, tudo bem, tá legal? O Fabinho sempre foi gente boníssima comigo. Falou, tá tudo bem para estrear? Eu falei, não, tudo bem. E o Exército, cara? Falou, não, tá tudo certo, né? Tudo certo, eu tô com um CAN, tá apto, mas eu não falei para eles, claro. Então eu estreiei. E a diretora, que era a Claudete, agora não me recordo, Troiano. Não era Troiano, era outra Claudete. Ela ficou me cobrando. Ela olhava para mim um pouquinho brava nos corredores, né? Cadê o documento? Cadê o certificado, né, de liberação do Exército, né? E eu falei, não, eu vou trazer. Depois de um mês eu falei a real, né? Falei, gente, meu CAN aqui, na verdade, tá apto. Aí o Fabinho só fez assim, ó. Pôs a mão na cabeça. Aí a solução pensada e aprovada foi fazer um contrato por tempo determinado, que foram 3 meses. Isso explicando para quem não passou por essa fase, ou ainda vai passar, ou já passou há muito tempo, significa o seguinte: se o Beto Keller fosse contratado, carteira assinada, aí o Exército requisita, ele vai ficar com o cargo dele guardado, ninguém vai poder mandar ele embora, e eles vão ter que colocar uma outra pessoa no lugar dele para fazer a função dele, ele vai lá para o Exército, ficar pelo menos 1 ano, que é o tradicional. Então, nessa altura do campeonato, criou-se uma celeuma, não só no rádio, mas em todas as profissões, que com 18 anos não passe perto, não peça, não vá até o RH, porque ninguém vai te dar emprego, o que é muito ruim. O pessoal já não tem muita vontade de servir o Exército, porque acha que é perder 1 ano na vida. Não é. É bom em termos de disciplina, é bom em termos de cabeça, você muda um pouco, porque você sai da barra da saia da mamãe, a comidinha não é aquela de casa, tem algumas coisas que são positivas e importantes, mas em termos de emprego, realmente acontece isso. Eles poderiam dar uma alterada na situação para que os empregadores pudessem, que fosse feita uma lei dizendo, olha, caso ele seja convocado, a vaga fica em aberto e vai se colocar uma outra pessoa. Mas isso depende daqueles que a gente coloca lá no Senado, na Câmara Federal primeiro, depois no Senado e assim vai. Não é problema nosso, muito menos de agora. Seguindo, Beto, de Atibaia para o mundo. Isso, aí na sequência de Atibaia, praticamente um pouquinho antes de terminar esse contrato por tempo determinado, eu tive um novo convite de rádio numa outra rádio muito bonitinha, muito simpática, que eu guardo também no coração, que era a Rádio Cidade de Itu. Não sei se o Fernando chegou a conhecer essa rádio lá, mas era uma rádio bem arrumadinha, rapaz, que estudinho bacana, a praça ali pertinho era linda, a cidade legal também, isso em 1989, finzinho do ano, né? Já era praticamente quase ano novo, né? Dezembro de 1989. Aí, então, entrando em cena de novo o Edson Arragaço, o Edson que trabalhava na Brasil 2000, aquele mesmo que me deu uma oportunidade para operar a mesa, ele trabalhava lá também aos finais de semana, na Rádio Cidade de Itu. E aí precisou de um cara no final de semana, ele falou lá muito bem de mim, para o senhor Horácio Bicudo, também que eu tenho um carinho enorme até hoje, ele também, olha,
espero que esteja muito bem, faz alguns anos que eu não falo com ele, e me recebeu também muitíssimo bem, com muita humildade. A gente tinha um quartinho lá para se estabelecer lá em Itu, para quem eram os titulares, ou para quem ia lá ficar, enfim, de fora, né, como eu, que era de São Paulo, e fazer meu horarinho lá. Ele se preocupava com o nosso horário de almoço, dava lá o nosso vale do restaurante, que era parceiro da rádio, que tinha lá, chamada Permuta, né, na época, e isso me deixou muito contente, justamente. Se ganhava pouco, mas se tinha uma preocupação com o ser humano, né, e isso me chamou muita atenção à época aí, e fiz um trabalho também bacana lá, também por pouco tempo, porque logo depois iria um novo convite, que seria justamente em São Paulo, pela FM Record. Ah, agora começa a ficar mais claro o cenário, porque o interior é é um celeiro. É uma escola muito boa. É importantíssimo. E não quer dizer que você pode errar no interior e não pode em São Paulo. A gente pode errar ou não deve, mas acontece, porque a gente é humano, em qualquer situação, em qualquer frequência, etc. Porém, o erro causa menos estrago na vida de uma rádio pequena, numa rádio que tem pequena audiência, numa rádio que tem audiência numa região com pouca gente, em relação às grandes capitais. Então, às vezes, um erro, hoje, principalmente, qualquer coisa que você faça errado vira meme. Um apresentador de televisão escorregou em alguma coisa, aparece a foto dele, aparece o meme, aparece tudo que tiver de novo, de novidade. As pessoas vão fazer uma animação, uma brincadeira, um quadradinho, ou vão lá no Canva, não importa. Eles vão sempre achar alguma coisa para sacanear, porque é moda, hoje é isso que está em voga. E aí acaba estragando a vida profissional do sujeito. Mas aí isso é Record, FM. Pertencia ao grupo atual, pertencia ao grupo anterior, porque a Record foi dos Machado de Carvalho durante um período, depois foi vendida para a Igreja Universal e depois passou para o grupo Sol Panambi e hoje é do grupo Tati. Ninguém faz as ligações, mas a Record FM, da qual ele está falando, é hoje a Nova Brasil FM. Isso, vamos ler, exatamente. Então, a época ainda não era conhecida como Nova. Então, era a FM Record de fato, né? Eu cheguei no ano de 1990, início de 90, fevereiro de 90, tá? Ela tinha acabado de ser vendida do grupo do Paulo Machado de Carvalho para o senhor Horácio Squercia. Então, lembra que foi nosso governador do estado de São Paulo e tudo mais, né? Então, ele havia feito esse investimento. Ele tinha algumas rádios em Campinas e ele, então, comprou a FM Record. Mas isso eu não sabia, né? Eu estava chegando simplesmente na FM Record, minha primeira rádio em São Paulo, e quem me contratou, quem deu oportunidade foi o Cris. O Cris me conheceu em Atibaia, na Antenão de Atibaia. Aí, nessa mudança que houve nesse início de ano na FM Record, precisaram também de locutor, mais uma vez, e ele lembrou de mim. Teve uma curiosidade nesse dia, que eu querendo uma rádio em São Paulo, como eu falei, eu tinha muita ligação com o pessoal do Senac, com o Edinho, com o Marquinhos, a mesma coisa eu fiz no Senac, né? Eu ficava até mais tarde, depois do curso de locução, todo mundo ia embora, e eu ficava para operar um pouco no estúdio, para pegar umas dicas, então colocava lá no cartucho o Level 42, Running the Family, e fazia os anúncios, simulando que eu estava no ar, para me preparar, e aí assim, eles eram meus assessores de assuntos aleatórios, né? E surgiu uma oportunidade. No mesmo dia que me chamaram na FM Record, me chamaram também na Brasil 2000, justamente porque eu tinha lá o Edson, meu amigo, também me indicou, e aí eu fui fazer um teste de inglês com o Maia na Brasil 2000. Fui bem no teste de inglês, não me pediram mais nada na Brasil 2000, não me pediram um teste de locução. Já me aprovaram, falaram, tá aprovado, você começa aí com a gente, tá? Vou definir quando você entra no ar, beleza. A sair de lá, assim que cheguei no telefone fixo, em casa, eu acho provavelmente, não tinha aquela época celular, né? Recebi a ligação para eu ir também para a FM Record. E aí eu perguntei para o Marquinhos Senac, Marquinhos, cara, o que a gente faz, irmão? O que você acha melhor? Ele falou, Beto, as duas rádios são legais, mas a FM Record tem um pouquinho mais de nome, é um pouquinho mais popular, apesar de ser uma rádio que não era o estouro da época. Mas era uma rádio, Luiz, que eu ouvia antes, em 88, o Sérgio Boca, quando ele tinha migrado para
para a FM Record, o Fernando Gaspareto, todo mundo que era da Globo FM antes, né? E falei, cara, acho que eu vou nessa daí. Aí tinha um Cris lá que me chamou, eu aceitei o convite justamente da FM Record, já na supervisão do grupo do senhor Orestes Quest. Só para ficar claro, o grupo não se chamava Orestes Quest, era o citado Sol Panambi. Não, era Rede Central de Comunicação, não era, era Rede Central de Comunicação, na época. Não tinha trocado, porque depois virou Sol Panambi, até por alguma junção, alguma união, mas já era do ex-governador. Muito bom. E tem um detalhe importante, só para frisar aí, que eu acho importante falar, desculpa, só um minutinho. Era FM Record, e as pessoas confundiam muito, muito na época, tá? Porque todo mundo achava que era do Bispo. Por quê? Porque o Bispo Edir Macedo tinha acabado também de fazer a compra da TV Record. Então, nós ficávamos juntos lá, você conheceu, claro, a FM Record, para chegar lá na FM, lá no fundo, você tinha que passar pelo AM. Então, o AM era também dos bispos, né? Então, eles mantiveram lá grandes comunicadores. Eu, com 18 anos, passava ali no corredor, 18 para 19 anos, e viu Eli Correia, viu Gil Gomes, viu Célio Guimarães, que eu era ouvinte com a minha mãe do Célio Guimarães, ganhei liquidificador no programa do Célio Guimarães para minha mãe, ouvindo lá quantos ela subiu da Rádio Globo, que dava no ar, ficava anotando e ligava para a rádio, e assim por diante. Então, eu cresci naquele ambiente, vendo os operadores, os grandes comunicadores, o Paulo Barbosa. Então, aquilo marcou muito para mim, isso com 18, 19 anos de idade, nesses corredores daquele antigo prédio que foi demolido da TV e Rádio Record. Depois virou o Hospital Moriá, né? Era na Avenida Miruna, 713, onde eu ganhei um dos meus primeiros prêmios das mãos do Comendador Siqueira, no Bambas do Basquete, apresentado por Blota Júnior, José Blota Júnior. Até isso. Quer dizer, tanto quanto você, eu também perturbei bastante o pessoal de rádio e televisão, ganhei o livro chamavam o troféu Eles Vão Longe, e o Açúcar União patrocinava com Aparecida Baxter, meu Deus, como é que eu fui lembrar agora? E todo mundo que tirava uma nota 10 poderia levar a cadernetinha, onde estivesse essa informação, e eu ganhei um 10 em língua portuguesa, ganhei um livro chamado Território de Bravos, que eu tenho até hoje. Esse realmente é um grande troféu. E eu ganhei na televisão e fui receber, e tem um selinho grafado a ouro, aquela tinta amarelinha que brilha, e daí para frente aquilo foi o que me motivou a continuar e a participar, etc, etc. Seguindo, saímos da Record e fomos para... Na verdade, a gente saiu da Record e ficou no mesmo lugar. Pelo seguinte, então a Record era FM Record até 90. Em meados de 90, em junho de 90, o doutor Celso Fujita, que era o diretor comercial da rádio, ele aceitou uma proposta de um pessoal que chegava, isso a gente sabendo lá por trás, né? O pessoal da New Images, que trazia discos importados. Na época fazia uma parceria com a Jovem Pan, isso em 89, 80, e eu ouvia muito isso daí na Pan, né? E aí, de repente, eles foram lá bater na FM Record para tentar justamente mostrar esse trabalho. Eles tinham saído da PAN. E o Celso aceitou isso daí, né? Essa parceria. Em alguns dos horários, começou a tocar música internacional. New York City, tá? Uma pegada mais cool music, enfim, alguma coisa que era novidade na época, vinda de Nova York, nesses chamados vinis 12 polegadas, que o Batata e o Porquinho, o Wagner Suede e o Porquinho, que infelizmente já faleceu, não está entre nós, eles traziam de Nova York, né? E alguns horários começaram a mudar. A rádio tinha um perfil até então popular, eu tocava, sei lá, Elson, Talismã, dentre outros hits da época, Sidney Magal e outros cantores, aí de repente mudou para a Pride Dance. Eu gostava dessa Pride Dance Music, né? E chegou o programador musical, que era o Ricardo Guedes. O Ricardo Guedes, que trabalhou na Contramão, na Casa Noturna, Contramão, e também tinha feito alguns trabalhos com a Jovem Pan. Eu falei, cara, eu conhecia, né, de ouvir falar e ir na Casa Noturna. E assim mudou a rádio em 90. E ela foi até 92 como Nova FM Record. Nova FM Record.
Em 92, até para se perder aquele vínculo, como eu falei, que se criou, que as pessoas achavam que era do bispo, a rádio, eles decidiram, por bem, nos demitir, tá? Em 92, e nos recontratar. Tá? Então, nós fomos todos recontratados já pela Rede Central de Comunicação, ainda lá na Miruna, no endereço antigo da FM Record, mas já de mudança. E em setembro daquele mesmo ano, de 92, nós mudamos para os novos estúdios na Avenida Paulista. E, de fato, surgiu a nova FM, com nova logomarca e tudo mais, e aí de vez desconectado do grupo do Paulo Machado de Carvalho, enfim, do prédio antigo da Record. Isso aí eu já me lembro, eu cheguei a visitar algumas vezes, tinha alguns amigos lá, inclusive... O Lélio, né, foi coordenador nosso, o Lélio Teixeira. Sim, o Lélio. O Lélio é quase um afilhado, para não dizer um filhote. O Lélio me acompanhou. Demais. O Lélio é um grande coração, é um grande profissional também. Ele só se apartou de mim no dia que ele falou: eu preciso deixar de ser sombra sua, eu quero ter minha chance de fazer as minhas coisas. Pô, vai com Deus, meu filho. Agora, onde eu pude levá-lo como assistente, como coordenador, enfim, como meu auxiliar, eu fui até lá pelos anos 90, ou perto disso, para depois ele ter essa libertação que valeu a ele o nome de um grande coordenador e tudo mais. Sim, e o Lélio, desculpa só complementar, nessa época da Nova FM, ele viu em nós, todos jovens, né, uma equipe jovem, ele deu muita liberdade para a gente poder trabalhar, porque realmente ele, sei lá, ele confiou, dava eu, Bob Fernandes, Roberto Reis, uma galera bacana, mas todo mundo novo, com 21, 22 anos de idade, tá? E juntos fizemos um trabalho que foi memorável, assim, e aprendendo muito com ele na questão de escolha de músicas, criação de promoções, execução de eventos, de shows. A rádio cresceu mais muito. Nós chegamos aí, creio que em 93, 94, em terceiro lugar no geral em São Paulo, com muito menos estrutura do que as outras chamadas rádios grandes, né, como Jovem Pan, como Transamérica. E eu fiz evento, Luísa, sei lá, tudo que é lugar aí de São Paulo, do Brasil, e fui parar até no Japão. Enfim, é um negócio muito legal. Bom, e aí, num determinado momento, você acha ou decide que só ficar fazendo esse tipo de trabalho não é legal. E aí você precisa expandir e ir para uma marca, ou como se chama hoje, um naming rights, um branding mais forte. E aí você vai para... Isso, aí em 96, até 94, 95, a Nova FM foi muito bem. E aí houve um divisor de águas, né, que é curioso poder falar. O Lélio que dava muita abertura para a gente fazia um mix de dance com rock, com pop. Em 94 para 95 estourou o W Brasil, né, com o Jorge Benjor. E aí foi o divisor de águas, que era 95 praticamente, e aí ele chegou com a música, ele sempre fazia isso, era um cara muito legal. Vocês ouvem aí, ouçam, né? Vejam o que vocês acham da música. E a gente não gostou da música, a gente achou ela meio bairrista, então achou que não ia pegar. E nós erramos no feeling. A música pegou, amigo. A música estourou, você bem sabe. W Brasil foi um hit fenomenal. E a Pan acreditou nessa música na época, começou a tocar. E a Pan subiu pra caramba e a gente começou a cair. Foi daí o divisor de águas. A gente começou a cair. Na época, a Jovem Pan criou também uma marca forte, que era a 7 Melhores Jovem Pan. E a gente não criou uma novidade tão forte quanto. Foi quando a gente começou, de fato, a cair um pouquinho em expressão de audiência. Consequentemente, isso daí foi até 96, aí mudou a coordenação, o Lélio saiu, retornou o Edson Batajero, que foi coordenador antigo. Eu fui 4 dias para 97 FM com o Lélio na mudança, lembra que teve do rock para o dance? E aí eu não aguentei, como o próprio Lélio diz, não aguentei, porque foi muita reclamação de ouvinte, a rádio não tinha estrutura. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu não me senti bem. Eu já acabava de ser pai da minha primeira filha, ela tinha 6 meses de idade, e eu medrei ali. Eu falei, não, eu vou me chamá-la de volta na Nova, e eu continuei na Nova, então até 96, tá? Aí, de fato, houve um rompimento, uma ruptura para a criação de uma nova FM, que era justamente a rádio mais
uma rádio menos popular, menos pop, menos dance, sim, mais adulta, né? Um segmento adulto contemporâneo. E aí eu não me encaixei, naquela época, preferi sair. Na verdade, não houve nem opção, né? Todo mundo foi demitido. Mas imediatamente o Zé Américo do Café com Bobagem, que é um cara sensacional, nós fizemos programa junto também na Nova FM, um dos caras mais queridos do rádio, me ligou uma semana depois, Beto, pintou aqui na Transamérica uma oportunidade, o coordenador aqui te conhece, o Marcelo Nascimento, ele quer falar com você. Eu não lembrava quem era Marcelo Nascimento. Falei, caramba. Falei, claro, Zé, eu vou, né? Vou na hora, imagina. Aí, dia seguinte, fui lá. E quem era o Nassa, né? Super Nassa, que estava assumindo a coordenação da Transamérica, me conhecia, e ele me conhecia dos tempos da FM Record ainda. Ele ia gravar cartucho, músicas lá para a Rádio Ativa de Sorocaba. Mas eu não lembrava dele, fazia uns 5, 6 anos que a gente não se via. E, pô, Beto, você lembra de mim? Pá, olha, eu ia lá gravar com você, gosto muito de você. Aí ele me deu uma oportunidade na Transamérica. E aí sim, amigo, aí eu falei, opa, aí peguei um Boeing, hein? 5 anos na Rede Transamérica, falando para todo o Brasil, de 96 até o ano 2000. Passagem inesquecível também, Luiz. Fantástico. Eu não posso deixar passar este momento, esta informação que eu vou dar. A pessoa que mais assiste a série Vozes do Brasil, a pessoa que mais comenta, chama-se José Américo Nicolini. Ele mesmo diz que ele não tem paciência para ficar vendo televisão, às vezes ele tem insônia, ele liga o computador ou mesmo no celular, na cama, põe o fone e fica assistindo nossos programas, as histórias dos locutores. Então, eu faço questão de homenagear, já que você citou espontaneamente. O Zé é um sujeito de excelente coração. Eu sou fã do Zé pela pessoa que ele é. Eu trabalhei com ele, percebi quem era o Zé Américo, que eu acho um grande locutor. Ele é visto sempre como humorista, mas ele é um grande locutor. E, aliás, no time do Café, quem mais toca o programa, que hoje está na Play FM, exatamente quem toca aquele momento de levar como programa de rádio é o Zé. Os outros fazem as brincadeiras e tal, e ele aproveita para soltar também as brincadeiras e gozações. Mas ele, antes de tudo, é um ser humano maravilhoso. Zé, meu grande abraço, eu adoro você. E o dia que eu tiver uma rádio a próxima vinda aqui a esse plano, eu vou contratar você para ser o tudo. Você vai fazer todas as vozes, tá? Porque até lá a gente já vai ter muito mais condição técnica e a tecnologia vai estar mais adiantada. Tá bom, Zé? Não, e o Zé merece, ele é um cara de bom coração, é talentoso, é humilde, o cara é tudo. Então, assim, a gente gosta muito dele, a gente, pô, quando se encontra, a gente dá risada pra caramba, é uma coisa fantástica. O Zé é um cara fora da curva, e quando ele me ligou e surgiu essa oportunidade, abracei na hora e fui trabalhar na Rede Transamérica, que também era um grande sonho, mais um dos lugares, Luiz, que eu ganhei muito prêmio também, ganhei com Binho Pali, ficava ouvindo em 88 o Crowded House, Don't Dream Is Over, acertava nome de música, ligava, participava de uma série de coisas também aí, e ia lá no estúdio, ficava vendo o locutor, e de repente eu estava na maior rede de rádios do Brasil, que era a Rede Transamérica. Você fazia a parte de São Paulo, a matriz, ou já fazia para a rede quando houve aquele período em que tinha um estúdio à parte? Então, na verdade, eu entrei em 96. O projeto de rede Transamérica Sat começou em 92. Então, eu já peguei uma evolução desse projeto, que era o chamado multigeração de rádio. Então, nós tínhamos geração em 2 estúdios simultâneos e o afiliado que quisesse, poderia escolher determinados horários de alguma programação e outros horários de outra programação, tá? Então, por exemplo, a programação de São Paulo era mais rock, com também nosso saudoso Paulo Melo, mais o nome que eu faço questão de dizer aqui, Paulo, que à época estava coordenando essa rádio, que estava com um perfil um pouquinho mais rock na época, tá? Então, tocando muito Oasis, que estourou em 96, Hootie and the Blowfish, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, entre outras coisas. Então, e eu entrei com o Marcelo Nascimento na chamada Portadora 2,
que era um pouquinho mais pop desse, como era a Jovem Pan na época, em 96, tá? Então, só que aí eles ficavam, entre aspas, brigando, porque eles queriam me puxar para essa programação rock também, porque eles sabiam que eu gostava também e faria bem. Então, eu ficava entre um estúdio e outro. A gente tinha liberdade de ser escalado entre um e outro. Primeiro eu comecei só com a Portadora 2, logo depois eu comecei a apresentar à noite em 97 o Tio Rock, que era um programa de rock and roll, e assim por diante. E aí a gente foi mesclando, não tinha muito essa de só num estúdio ou só no outro, a gente alternava os horários e trabalhava para as duas. Da Transamérica, o trampolim próximo levou você para onde? Isso, aí demorou, né? Como eu te falei, 5 anos. Eu comecei na Portadora 2, fazendo alguns programas de dance, aí depois o Tio Rock, aí fui para o Dia, numa oportunidade à tarde, quando o Rui Bala saiu, eu apresentei o Filé Mignon Transamérica, que era um programa com muita entrevista, com muitos artistas, com muita interatividade. Não se falava em interatividade na época como hoje, e a gente fez um programa muito interativo. Na época a gente se esforçava, né? Era por telefone, por fax, por e-mail. É o que a gente tinha na época para poder participar. E eu tinha que tocar naquele programa 7 a 8 músicas por programa e manter na interatividade. Então o ritmo era muito rápido. Era rápido, mas sem perder a ideia de ter algo descontraído, humor, ao mesmo tempo focado num assunto que era tema do dia. Isso durou praticamente até o ano 2000, né? Então fazia esse programa de muita importância e também o Adrenalina, que era à tarde, que era um dos programas de maior audiência da Transamérica, né? E voltaram justamente para um programa de mixagens com lançamentos na praia de Dance Music. Isso foi de 97 também até 2000. E no finalzinho do ano 2000, a rádio começou a ter algumas mudanças que eu não curti muito. De fato, foi a primeira vez que eu cheguei numa rádio e quase que pedi para sair. Tá? Então, eu estava cansado, 5 anos no mesmo lugar, e surgindo algumas outras oportunidades, eu conversei com o Marcelo Nascimento, e a gente entrou num acordo, era final de ano, eu ia ser padrinho de 2 casamentos no final do ano. Falei, Nassa, tá dando mais para mim. A gente entrou num acordo e eu saí da rádio numa boa. E foi para? Isso. Aí eu fiquei, tipo, uns 15, 20 dias, que é o máximo que eu consegui de férias na vida. E logo surgiu uma oportunidade num grupo gospel, que é um pessoal que eu tinha trabalhado já em 99 com o missionário R.R. Soares na Rádio Ômega. E surgiu para coordenar a Rádio Ômega. Eu coordenei a Rádio Ômega durante praticamente... Primeiro entrei como locutor, em 99, fiquei 1 ano, saí por conta de muito compromisso, eu fazia muito evento também, e isso cansava muito, aí eles me chamaram de volta. O primeiro lugar que eu entrei imediatamente em janeiro foi lá na Rádio Ômega de volta, e logo depois, em maio de 2001, eu entrei na Energia 97, com Sombra, com o Zé Antônio, né? Entrei na Energia 97 e por lá permaneci por 10 anos, de 2001 até 2011. Aí também é uma longa história, com muitos programas, muitas festas, muitos eventos. Enfim, lançamos naquela época, participei lá de apresentação de Spirit of London, muitas festas de flashback, porque a gente tinha um histórico da época de Nova FM, de FM Record, lançando as músicas dos anos 90, né? E isso a gente voltou a recordar 20 anos depois, em 2001, 2002, 2003, até 2011, onde também apresentei alguns programas, principalmente à noite. De 2004 em diante foi quando eu resolvi trabalhar à noite, porque de dia surgiu um convite também na nossa rádio. Não, antes, desculpa, Luiz, estou atropelando tudo. 2005, o Ovoruski me chamou para trabalhar no 89, na Rádio Rock, na rede. E aí, eu não queria sair da 97, né? E aí entrei num acordo com o Ovoruski com o Sombra, e eu falava para São Paulo, para 97, e para a rede Rádio Rock, durante o dia. Então, consegui ficar 1 ano também conciliando as 2 rádios, tá? Então, para fora de São Paulo, que a programação era para Vitória, para Curitiba, para Goiânia, Campinas, eu falava para 89, e para São Paulo, capital, continuei na Energia 97, trabalhando em 2 rádios, coisa que é muito comum para nós, operários do rádio, termos 2 empregos. Numa determinada época, era comum trabalhar numa AM e numa FM. Depois, com a evolução, com redes e tudo mais, as pessoas conseguiam ser ouvidas em pontos diferentes e ninguém saber que ela estava na empresa 1 ou na empresa 2 ou nas duas simultaneamente.
Você está Porque ainda comemorando... não tinha a internet tão desenvolvida como hoje, né? Hoje eu acho que já é mais complicado, né? Hoje Então, entrega você tinha... tudo, não tem jeito. Hoje não tem jeito. Hoje qualquer passo que você dá está sendo filmado, está sendo gravado, está sendo monitorado. Não tem jeito. Até pirataria, o sistema, o Shazam pega, acaba mandando a conta porque está se usando uma trilha ou uma música e não foi pago o direito disso, daquele. Hoje está complicado. Bem, a gente tem 5 minutos de programa ainda. Eu quero que você conte essa longevidade que você adquiriu. Você já demonstrou que é capaz de ficar um bom período da sua carreira numa mesma emissora, numa mesma empresa. Você vai completar o quê? 10 anos de Jovem Pan, é isso? Exatamente. Aí vem a parte final, né? Nesses últimos anos de rádio, e só finalizando 2006, 2007, eu trabalhei para a nossa rádio, de novo para o grupo do missionário R.R. Soares, sempre muito correto, sempre me trataram muito bem, e foi muito interessante também a passagem por lá. Em 2011, terminou justamente o meu casamento com a 97, que era 10 anos, terminou de uma forma meio abrupta, na verdade eu não esperava, me pegou um pouco de surpresa e bate aquele medo, né? Eu tinha 40 anos de idade, falei, e agora, rapaz? E aí, Deus é bom demais, né? 3 dias depois, imediatamente, foi dia 1 de agosto que eu me desliguei, dia 4, entrava em contato comigo Marcelo Eduardo, da Rede Jovem Pan, e querendo falar comigo, tinha surgido uma oportunidade, e abracei na hora, né? Jovem Pan era meu sonho também de garoto. Falei, como é que eu não vou? Fui na hora, e aí a gente já acertou, e dia 8 de agosto estava lá registrado em carteira, acabei de comemorar aí também mais 11 anos de rádio na Jovem Pan, totalizando então, gente, eu vou para 33 anos de rádio, fazendo a curva lá no Cabo da Boa Esperança, e muito feliz e contente. Agora, o que é que você pretende, ou o que você ainda gostaria de fazer, Beto, que não deu chance, não deu tempo... Olha, ainda penso em fazer tal coisa no meio radiofônico ou não? Ó, Luiz, eu vou dizer, nós temos 2 minutos de programa, eu posso dizer tranquilamente que me sinto realizado. Hoje eu apresento o programa na Jovem Pan junto com um cara que eu ouvia lá quando eu fui levar aquela cartinha, lembra que eu contei para você? Em 1984, com o Iraí Campos, que é o The History, todo sábado à noite. Apresento também o Na Balada Jovem Pan, que é o principal programa ícone da música eletrônica, da dance music, e referência no Brasil. E vejo tudo aquela movimentação na Jovem Pan, jornalística, a Jovem Pan que tem 80 anos de história, é difícil querer algo mais. Então, me sinto absolutamente realizado em fazer parte desse todo, desse grupo, e ter as oportunidades que eu tive na vida, que tantos outros gostariam de ter, quanta gente que sonha, como eu sonhei um dia em trabalhar em rádio. Então, quero só deixar uma mensagem, acredite no seu sonho, não desista, até me emociono, vá em frente, porque é muito lindo. É isso, rádio é maravilhoso. 100 anos de rádio, a gente tem que celebrar, comemorar, porque é o nosso veículo, é o veículo que aproxima as pessoas nesse país imenso que é o Brasil. E deixo esse recado aqui. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Rádio é comunicação, rádio é exatamente abrir o seu coração e passar para as pessoas que precisam da sua voz, da sua companhia. Essa necessidade que o ser humano tem, porque nós somos todos carentes, naturalmente, nós precisamos de companhia. O rádio é e será o grande companheiro, e esses primeiros 100 anos são só os primeiros. Outros virão, ele não vai morrer e vai trazer muitas alegrias para muita gente. Obrigado pela sua participação, Beto, foi muito bom conhecer bastante da sua história, que eu conheci há pouco, até porque durante um período eu morei fora do Brasil, foi um período em que você pontificou, aliás, muitos colegas. Eu não tive como acompanhar, porque eu estava fazendo outro tipo de trabalho fora daqui e, obviamente, não chegava onde eu estava. De qualquer maneira, eu quero muito agradecer a sua participação, a sua abertura de coração, e a gente vai seguir acompanhando o seu trabalho. Forte abraço. Obrigado, Luiz. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Esse foi o nosso Beto Keller, Norberto Keller, para quem não pegou aquele começo do programa. Aliás, vale a pena, se você não ouviu ou não acompanhou o programa inteiro, tem histórias muito interessantes que o Beto contou para a gente. Já estouramos o horário e agradecemos a você que participou da nossa mensagem
da história do rádio no Vozes do Brasil. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.